Com relação àquilo que nós mostramos no diagnóstico, basicamente, tirando os tratamentos com medicamentos orais ou com cremes para passar na pele quando você tem uma deficiência hormonal, ou com injeções quando precisa repor o hormônio, você precisa também lembrar que se o problema é venoso, quer dizer, se há um escape de sangue de dentro do seu pênis, a gente pode fechar esse sistema venoso para que o sangue fique retido no interior dos corpos cavernosos e você não perca a ereção, como o telespectador que nos faz essa questão. E são muito frequentes, muito comuns os pacientes que falam: doutor, eu tenho pênis duro, mas ele não se mantém duro. Ele cai no meio do ato sexual. Nessas situações, fechar as veias que deixam sair o sangue é a solução para o problema. Lembrem-se também que doenças podem provocar entupimento nos vasos sanguíneos que irrigam o órgão sexual masculino e feminino também. Quando isso acontece, a gente então faz cirurgias para desobstruir, tirar o entupimento dessas artérias e que o sangue possa chegar até o pênis. Em algumas situações, isso acontece nos vasos grandes que vão, aqueles que estão dentro da barriga e que vão levar o sangue para o pênis. Em outras situações, é o sangue que chega nas artérias menores do pênis que vão provocar o entupimento nesses vasos e a disfunção erétil. Nesses casos, como se faz no coração, que põe uma ponte de safena, a gente também pode fazer isso no pênis. A gente pode colocar uma ponte de safena para mandar uma quantidade maior de sangue para o pênis e ele vir a ter a sua função preservada. Temos, além destes dois tipos de operações, no caso da disfunção erétil, por exemplo, nos diabéticos. Nos diabéticos que têm um comprometimento entre a comunicação do cérebro com o pênis e do pênis com o cérebro, ou naqueles casos dos homens que tiraram a próstata, fizeram a prostatectomia radical e que eu disse metade deles vão ter impotência, podemos utilizar, tanto nos diabéticos quanto nesses casos da próstata, podemos utilizar a prótese peniana. Vocês vão perguntar, mas o que é isso? É muito simples. Uma prótese peniana é uma estrutura como esta que se coloca dentro dos corpos cavernosos. Isto é uma estrutura flexível que vai permitir que o pênis fique, quando em repouso, nesta posição, e quando em ereção, então, o paciente vai ter capacidade para penetrar a parceira. Essas próteses, elas são duas, elas trabalham em pares, porque nós temos dois corpos cavernosos, então elas trabalham aos pares, uma em cada corpo cavernoso. Esta provavelmente seja a melhor solução para quem tem um problema de ereção causado por uma impotência, como aquela da próstata, aquela do diabetes, porque ela nos dá, segundo estatísticas mundiais, 97% de bons resultados. Talvez seja a cirurgia que melhores resultados traz para a satisfação do homem que utiliza. Por que motivo? Simples. Esse homem volta a ter 30, 25 anos de idade quando usa um implante. Ele tem capacidade sexual plena. É claro que se houver um escape de sangue, a gente precisa, além de colocar a prótese, a gente precisa fechar esse escape sanguíneo para que o homem tenha a chamada
ereção complementar. Então, estão aí vocês apresentados a prótese peniana e, além dessa, que é chamada de prótese semirrígida, nós temos também as próteses hidráulicas, que é isso aqui, ó. Isto aqui é uma prótese hidráulica, ela é composta de um reservatório de líquido, como vocês estão vendo aqui, e 2 cilindros que vão dentro do pênis, além de uma bomba que fica alojada na bolsa escrotal. Quando o homem quer ter uma atividade sexual, ele vai fazer isto, ó. Ele vai premer a bomba e o fluido vai passar de dentro do reservatório, através desses tubos, até chegar ao pênis, provocando então a ereção. Essa ereção provocada através desse fluido é talvez a mais perfeita, porque dá total rigidez, ou seja, chega a 100% de rigidez, e quando flácido, fica totalmente em estado de repouso. Quando o homem teve atividade sexual e ele não quer mais atividade sexual, ele vai apertar uma outra porção aqui da bomba e vai acontecer o contrário, o fluido vai voltar dos cilindros para dentro do reservatório e as próteses elas vão amolecer, vindo a dar então o estado de flacidez que eu estava mencionando para vocês. Esses 2 modelos que eu acabei de mostrar a vocês, tanto a prótese hidráulica quanto a prótese semirrígida, resolvem a maioria dos problemas de falta de ereção. Inicia-se com o tratamento mais simples, o tratamento através de medicamentos, podendo chegar até o uso das próteses penianas. Existem medicamentos curativos para os homens que têm disfunção sexual leve e moderada. Existem medicamentos utilizados no pênis através de injeções. Injeções que se dão com agulhas muito pequenas. Essas agulhas pequenas colocadas no pênis para injetar um líquido esse que é um medicamento chamado vasoativo. Quando o paciente tem uma falta de ereção por elasticidade diminuída dos corpos cavernosos, sendo uma falta de ereção leve, moderada, ele poderá, com esses remédios, curar o problema. Esses medicamentos são utilizados em séries, que vão de 1 a 5, 6, 7, depende da resposta do pênis do paciente. E nessas situações, o homem vai progressivamente tendo a recuperação daquela 10, 15, 20, 30% de ereção que ele perdeu, ele vai progressivamente recuperando essa ereção, principalmente nos indivíduos abaixo de 40 anos. A solução vem por que esse remédio devolve a elasticidade perdida ao corpo cavernoso, com manutenção da ereção, e em situações como essas, então, o homem volta a ter a sua capacidade sexual. Não há que esquecer que o tratamento é um conjunto de coisas e que vai depender de um bom diagnóstico para a gente chegar à conclusão favorável para cada paciente. Gente, isso com relação aos problemas de ereção.